Olá pessoal, eu sou Cláudio Nascimento, o Claudinho do Som, e esse é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Eu já peço que você dê o seu like. O seu like é importantíssimo para que o YouTube possa entregar esse vídeo para outras pessoas, principalmente para você que mora aqui em Santa Cruz. Dê o seu like, compartilha e também faça o seu comentário e se inscreva no canal. Esse é o canal da interação, da integração do Santa Cruzense para que nós possamos juntos construir uma nova realidade. Eu tenho aqui um amigo de longa data, é o José Nilton Pinguim. Sim. É o Pinguim do Som, né? Isso. Esse camarada aqui trabalhou quase 3 décadas no sistema Globo de Rádio como operador de áudio, né? Ele é um camarada que está já há mais de 2 décadas também com a comunicação móvel, trabalha Isso. com o popular carro de som, que eu chamo de comunicação móvel, na publicidade diária aí, aqui nessa região, esse perímetro urbano de Santa Cruz. Sim. Ele é o Pinguim do Som. Tudo bem, Pinguim? Vamos Tudo conversar bem. um pouquinho aí, falar sobre a sua história, como foi essa passagem, essa vida, uma vida que você viveu no sistema Globo de Rádio, né? Vai contar um pouquinho aqui pra gente, como que começou tudo isso, como é que você começou no rádio? Isso. Ó, vou aproveitar aqui a entrevista para lembrar do Adelson Alves, que sempre dizia assim, ó: bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada, que ele fazia um programa na madrugada. Foram 29 anos só na Rádio Globo, né? Eu há 22 anos que eu tenho uma empresa de carro de som, né? E também alugo som, gerador de energia. E geralmente estou sempre ali no aterro do Flamengo fazendo as corridas, tipo meia maratona, não é, Claudinho? Tô por lá. Isso, a gente estava conversando uma outra oportunidade sobre as corridas. Quanto tempo tem que você faz essa sonorização? Você faz a logística do evento, né? É a sonorização, não é isso? Geralmente no aterro do Flamengo nós não temos energia, então a gente precisa de gerador. Aí eu levo o som, levo o gerador, levo o DJ. Aí, em algumas oportunidades a gente leva locutor também. Quando não tem, eu mesmo faço a locução desses eventos. E é mais ou menos assim, não tem muito mistério. É o que o povo vê lá no aterro do Flamengo, aquele povo correndo e eu lá sonorizando. Já tem bastante tempo isso, né? Tem muito tempo. E tem uma corrida que é sensacional falar aqui, que é dos fuzileiros. Se você digitar e procurar a corrida dos fuzileiros navais, você vai ver lá as vinhetas que a gente criou. Muito Tinha bom. até uma Rio 24 Horas Fuzileiro Naval, que nós fizemos durante 9 anos. Criamos música, foi sensacional, mas pararam. Entendi, né? entendi. E a corrida dos fuzileiros eu faço acho que há 19 anos. Entendi. Lá no aterro, é Fuzileiros e Corpo de Intendentes da Marinha. Tem as vinhetinhas Fuzileiro Naval, por aí vai. Então, eu queria saber quais foram as emissoras do sistema Globo de Rádio que você trabalhou. Foi só na Rádio Globo ou foi em outras emissoras? Então, eu estagiei na Globo, aí teve uma oportunidade lá de uma greve, digo oportunidade para mim, teve uma greve em São Paulo e levaram vários operadores do Rio para São Paulo. E eu estava estagiando, né? E fui contratado, só que eu não entrei, eu estagiei muito na Globo, Globo e Eldorado. Entendi. E não na Mundial, mas foi pelo canal Mundial que eu comecei minha vida lá no sistema Globo de Rádio. Iniciei pela Mundial. Entendi. Então, eu trouxe o Pinguim aqui porque o Pinguim é santa cruzense, né? Sim. A gente está trazendo aqui, Pinguim, pessoas influentes na região, Sim. né? E traremos muitas outras pessoas aqui. E o Pinguim mora em Santa Cruz, também é santa cruzense, vive essa realidade nossa aqui do descaso, né? Um lugar esquecido, um lugar parado no tempo. Mas eu tenho certeza que o santa cruzense agora vai dar aquele upgrade, né? O Santa Cruz 2.0, né? Com a integração dos moradores e chegar àquela conclusão que nunca deu certo essa desunião, né? Por isso eu trouxe você aqui, que você mora, você vive Santa Cruz e está aí nessa dificuldade, né, da nossa região desassistida, mas mesmo assim você é um batalhador, um camarada que está sempre superando, né? Sempre derrubando as barreiras, não é isso? E algum aí, né? Algum ouvinte que está aqui, o telespectador, deve ter
ouvido falar muito nisso, para quem que está trabalhando distante, como eu, que trabalhava lá na Glória na época. O povo fala, pô, tu é maluco, ficar morando em Santa Cruz, não sei o quê. Eu até brincava, Santa Cruz é o início do mundo. Isso aí. Aqui é o final. Brincava e nunca tive essa coisa de, não, vou me mudar. Eu adoro Santa Cruz, moro aqui desde meus 7 meses. Eu vim da Paraíba, sou paraíba, tu não sabia, né? Ô, paraibano, né? Sou paraibano. Paraibano. Vim de lá pra cá e tô com 56, então eu cheguei aqui com 7 meses, Claudinho. Sempre trabalhei longe, mas nunca deixei de lado o amor que eu tenho por Santa Cruz e morar aqui. Às vezes eu até ligava pra você, pô, Claudinho e tal, a gente ficava meio triste, né? Com as coisas que a gente vê por aqui em Santa Cruz, mas estamos tentando, assim como você está aqui, né, com o Santa Cruz Pod, para que a gente possa angariar, sei lá, tentar melhorar a nossa cidade. Espero que outros mais façam também os podcasts, que agora a gente tem essa coisa, né, das redes sociais, né? Isso. E a gente consegue colocar a nossa voz bem longe. Isso, nós conseguimos. Exato, que no passado a gente não tinha essa oportunidade, não é? Exatamente. Agora a gente tem e vamos melhorando aos poucos. Pode-se dizer até que já temos uma melhoria em Santa Cruz. Você pode bem falar disso. Entendi. Vamos aguardar, né, as melhorias. Gente, o Pinguim são 3 irmãos, né? O Pinguim, o Reginaldo e o Toninho Bondade. São 3 moradores de Santa Cruz, que são operadores, foram por muitos anos, né, operadores de áudio do Sistema Globo de Rádio. E é isso, né, Pinguim? E tem o Leonardo, que o Leonardo... É o Leonardo também, o mais né? inteligente, correu pro lado da informática. É o cara da informática, É o cara né? da informática, Tava Leonardo. falando aqui mais de vocês que são operadores de áudio, né? Desse mundo que que eu me apaixonei também desde 1988. Exato. Né? Bem antes dessa coisa do carro de som, eu já tinha me apaixonado pelo som, no mundo do som, né? Isso. Então, tá na veia, né? Tá na veia. Então, só para dar, assim, como você tá na faculdade de jornalismo, o LID, né? O Toninho, que era na Rádio Globo Toninho Malvadeza, mudou para Toninho Bondade, para a pessoa lembrar. O Reginaldo trabalhou na Rádio Globo durante muitos anos, está agora lá na Rádio CBN. Eu não estou mais lá, assim como o Toninho também não. A empresa mudou. Aquela coisa do rádio agitado, aquilo tudo que vocês ouviam da Rádio Globo, agora é uma rádio mais musical. Sim, voltada para o público jovem, né? Mudou muito, né? Pra caramba. Esse advento da internet. Estamos aqui na época do streaming. Cada um tem um canal no YouTube, um perfil lá no Facebook, Instagram, seja lá qual for. Isso. Cada um se comunicando, utilizando essa maneira de se comunicar. É por isso que nós criamos esse canal de comunicação, para que o Santa Cruzense possa se comunicar e chegar àquele denominador comum, né? Isso. E Pinguim, sim, eu queria saber o seguinte, você, nessa sua estrada lá no Sistema Globo de Rádio, teve algum pessoal lá do jornalismo que estava fazendo estágio, que chegou a estagiar, fazer algum estágio lá no mesmo local onde você estava? Oh, boa pergunta. Por exemplo, o que acontece? Eu sempre fui um operador que abracei a todos. Abracei na época, né? E o que acontece? Por eu ter mais paciência, talvez, não sei como é que eu posso mostrar para você o que eu quero dizer, mas na verdade eu tenho mais paciência em tratar com as pessoas, de ensinar, aquela coisa por exemplo, vamos aqui para o resumo. Ana Paula Araújo, que apresenta lá o jornal na TV pela manhã. Beth Lucchesi, que já passaram lá pelo sim, todas começaram Globo. lá. Estagiaram lá, né? Estagiaram lá, iniciaram lá. Quem mais? Mariana Gross, recente agora. Você estava juntinho com eles lá, né? Sempre. Agora, recente, a Marcelo Correge, sei, né, que tá muito aí. Marcelo é irmãozaço meu. Inclusive, ele parecia muito, na época, quando começou lá, que agora tá mais compridão e tal, com meu filho, um dos meus filhos. Então, o que acontece, ô Claudinho? Por eu ser assim mais largadão e tal, e ter mais paciência, eles colocavam as meninas para estagiar comigo, né, para aprender, porque a Globo ela exigia muito, era qualidade, aquele padrão de qualidade. Você que tinha mais paciência com o pessoal, exato, né? E para aprender era uma coisa que eu falei aqui em off com você, era muito simples. Claudinho está na faculdade de jornalismo, chegou lá no Grupo Globo, Sistema Globo de Rádio. Só correção, é de publicidade e propaganda.
que é o meu ramo. É o teu ramo? É. Não deixa de ser jornalista, É quase né? jornalismo, é. Porque, por exemplo, o fotógrafo é um jornalista de fotografia. Aí eles me passavam, Pinguim, a fulana vai estagiar lá com você. Aí eu fazia uma coisa muito legal, se alguma delas estiver ouvindo, vai lembrar muito bem disso. Isso aqui eu dei uns tópicos, são elas que estão agora na TV Globo, Marcelo Correia, mas, enfim, tem outras pessoas fora do veículo TV Globo. Eu pegava várias notas, laudas, ó, vamos lá. Aí entrava, deixava ela ler tudo, vamos ler tudo, ler, e eu ali calminho, deixando elas à vontade. Aí depois eu entrava no estúdio, ó, é esse tom aqui, o tom que o sistema pedia pra gente passar. Muda aí mudava, aí pá, chegou ali, né, gente? Câmera ali. E aí, depois disso, íamos ouvir, tipo 20 minutos, 30 minutos de gravação, íamos ouvir tudo. Aí ficamos analisando. Ó, tá vendo? A voz aqui, o tom. Depois disso, eu apagava a fita. No passado, bem distante, era um desmagnetizador. Sei. Era uma fita de rolo apagava grande. a fita toda, né? Passava ali em cima, do jeito que tô fazendo aqui minha mão, ó, desmagnetizava. Aí a menina, tipo assim, caramba, por que tu apagou? Não, agora você vai gravar tudo de novo. De todas as informações que eu lhe passei, você grava tudo de novo. Aí só que eu fazia um detalhe interessante. Era aí que tinha a chave mestra da situação. Ela lia tudo de novo, eu gravava tudo de novo, só que eu desligava a luz tem o aquário, que é a luz do locutor, e o meu estúdio aqui. Eu desligava a minha luz, trancava a porta, vou lá tomar um café, volta em meia hora. Aí a pessoa ficava à vontade. Gravava muito à vontade. Sem a supervisão de alguém, a pessoa se soltava. Largadona, lá o largadão. O que acontecia? Eu entrava no estúdio, ouvíamos, estava sensacional. Sensacional. E tem uma história interessante. Essa metodologia foi você que inventou lá na época? Não, é porque eu achava bacana, cara. Eu sempre fui muito família. Poxa, eu vi você com a sua filha aqui. A minha paixão é ter uma filha, mas eu não tive 3 homens. E penso até mais pra frente adotar uma criança, menina. E então eu tenho essa coisa de família, de querer ajudar e tal. E eu achei esse meio, eu achei que ali era um foco legal. Você lê um monte de coisa, eu te dou uns toques, como é que é o tom. Isso, entenda bem, gente, não é que eu queira ensinar a pessoa, é que o Grupo Globo, na época, tinha um padrão de como você... vamos imaginar aqui um padrão, por exemplo, o padrão Globo e CBN. O jornalista que entra na Globo era diferente. Ele era povão, ele tinha que ter mais tom de povão, falar mais soltão. Aí esse mesmo jornalista entrava na CBN com outro tom. Deu para entender, gente? O tom da Globo é uma coisa, o tom da Rádio CBN é totalmente diferente. É jornalista mais tranquilão, mais devagar. Tipo, bom dia, Claudinho do Som, estamos aqui no Santa Cruz Pod. Na Globo é diferente. Bom dia, Claudinho do Som, estamos aqui na Rádio Globo com o Santa Cruz Pod. É mais ou menos isso. É a voz de ouro, né? E aí, essa coisa de ler bastante antes, depois ler sozinha ali à vontade, a pessoa se soltar, porque ela está, ela e o papel e o microfone. Não tem mais o pinguim ali. Mais ou menos isso. Eu queria saber o seguinte, como que começou? Como que você conseguiu? Porque era um sonho de todo operador de áudio, imagino. Qual foi o ano que você... Não, geral. Né? Qualquer era o sonho do operador de áudio ser operador da Rádio Globo, né? Eu era ouvinte do Haroldo de Andrade, show do Antônio Carlos. Caramba! Entendeu? Então eu imagino que não deve ter sido uma coisa fácil você conseguir ingressar. Qual foi o ano? Até bem pouco tempo, vou te responder, até bem pouco tempo era o sonho de qualquer comunicador, jornalista, operador, produtor, trabalhar no Sistema Globo de Rádio. Era chamada nave mãe, a Mundial na época era o canhão do rádio, né? Isso. Hoje eu não sei nem o que seria 860, o nome. Né? 860. Mas eu vou contar a história assim, como que eu consegui. Eu trabalhava na Rádio Tupi, tem até uma história aí que... Era meio macabra. E eu trabalhei em 2019 até 2020 na Rádio Tupi. Claudinho, não liga não que eu embolo as palavras mesmo. Não tem problema. Eu trabalhei na Rádio Tupi, eu tive aqui o prazer... Conversa tranquila. Eu tive o prazer de falar para a Cidinha o que aconteceu. Me lembra eu voltar nesse assunto da Cidinha Campos, que eu falei isso na Tupi em 2019 para ela. Uma coisa que aconteceu comigo na Tupi. Foi tipo um bullying. Então, o que acontece? Eu trabalhava na Tupi,
vinha para economizar a pé da Tupi até a TV Manchete, que é da Central do Brasil até a TV Manchete, vinha a pé para economizar e fazia um programa chamado Sem Limites. Eu não me lembro qual era e tal, mas eu fazia esse programa como iluminador. Não tinha vaga, eu queria estar ali no veículo, que é a Manchete, a Rádio Manchete, uma outra FM, enfim. Lá que eu conheci o Canais, e aí eu ficava iluminando. Nada mais do que um canhão de luz que eu virava para você, para o DJ ali e tal. Eu fazia aquilo. Aí terminava o programa, que era gravado, eu passava de volta para pegar o trem, a pé para pegar o trem. E eu conheci um segurança, que eu brincava com ele sempre que eu passava. Ele, pô, é difícil entrar aqui, não sei o quê. Não, quando tiver um tempo, vou pôr você aqui para tu conhecer o Sistema Globo de Rádio. Um belo dia eu passei, ele entra. Vamos lá. Aí ele entrou comigo e nessa ele me apresentou toda a rádio. Foi lá me mostrando a rádio. Eu entrei na Eldorado e quem estava lá era um operador chamado Juruna. O Juruna estava no ar, eu não lembro o nome do comunicador que estava com ele. Arildes Cardoso. Sei. Arildes, que foi candidata, foi vereador e tudo mais. Aí ele, Arildes, preparou uma, que era cassete, hein, Claudinho? Cassete, Eldorado trabalhava com cassete. Ô, Arildes, toca esses cassetes aqui que eu vou levar esse menino que é meu amigo. Eu nunca tinha visto o Juruna. O Juruna faleceu há muitos anos. Mas eu gosto de contar a história de quem me ajudou, o Juruna. E também o Lolinho. O Lolinho foi na Mundial. Aí o Juruna, peraí, você é meu amigo, eu nunca tinha visto o cara. Isso aqui é meu amigo. Arius, toca umas cassetes aí, blá, 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 blá. Ele me levou na sala do Sorrel e do Vaguinho. O Vaguinho está numa faculdade dando aula de sonoplastia e som. O Sorrel, eu para poder lembrar aqui, o Sorrel trabalhou com a Xuxa e o último aqui com o Faustão. Era o sonoplasta dos Faustão, da Sorrel Slema, né, que ele falava. E aí eles me deram o estágio, agradeço ao Juruna. E para aproveitar, já que eu falei de uma história do Lolinho na Mundial, eu falei sobre a contratação da Mundial, né, que eu estagiei na Eldorado, vamos rapidinho passar aqui, o Grupo Globo, Sistema Globo de Rádio, tinha Mundial, Globo AM, tinha Eldopop, que tocava fitão rolo, não era uma rádio como é hoje as rádios, colocava as fitonas lá e eles iam tocando, depois que entrou o locutor. Então, Mundial, Globo AM, Eldopop, Eldorado e Globo FM. Tinham essas emissoras. Eu estagiava em todas, menos na Mundial. Não sei por que não me colocaram na Mundial. E foi lá que eu entrei pelo Sistema Globo de Rádio. Sim. O Lolinho fazia muita lambança, um parceiraço também falecido. Sou muito grato a ele. Todos os amigos meus de rádio sabem disso. O Sorrel me chama lá um dia, o Pinguim, assume a Mundial. Eu falei, caramba, Sorrel, como é que eu vou assumir uma rádio que eu não estagiei, não sei como funciona. Você é operador, vai lá, assume lá. O Lolinho estava lá, eu entrei muito tímido, né? O Eloy De Carlo estava no ar. O Eloy, o Sorrel mandou assumir a mesa aqui, só que eu não sei nada. Calma, Pinguim, deixa que eu vou ficar... Eu te ajudo. Minto, tava um programa antes do Eloy entrar no ar. O Eloy entrou no ar me ajudando. E o Lolinho, que era o operador que seria demitido, onde eu entraria na vaga dele. Que ele tinha feito umas coisas lá, enfim. O Lolinho falou para mim, ô garoto, não vou jogar você na fogueira não. Vou ficar com você até o final do horário. Eles que me esperem lá na sala. Ele foi muito sensacional. Geralmente, tô sendo demitido, se vira. Não, ele ficou comigo direto, me ajudando. Até um dado momento, ele saía da sala e o Eloy De Carlo ia me dando uns toques. O Eloy sabe disso, já falei isso para o Eloy. Teve uma história também na Mundial, quando o Alberto Brizola ganhou a campanha, né? A eleição dele para deputado, não me lembro se era estadual ou federal. O Eloy demorava a voltar, ele tinha que voltar para a rádio. No dia que ele ia voltar, eu era folguista. Me colocaram no horário. Eu como folguista, cadê que o Eloy veio? O Eloy não, o Alberto Brizola. Alberto Brizola, embolei aqui, né? O Alberto Brizola vinha pro aí, caramba. Como eu trabalhava na Grande Rio, que a gente cortava fita, trabalhava com uma precariedade de equipamento e não tinha nada e a gente se virava nos 30, eu tremia mesmo, não tenho vergonha dizendo, tremendo e o cara não chega, eu tocando LP, que ele tinha LP gravado de mensagens, LP e fita, não sei o que, eu fiz o programa dele ali, nem sei como é o que eu fiz. Sinceramente, não sei. Eu tocava música, pedindo, pelo amor de Deus, para a música não terminar, comercial que tivesse 200 anúncios, e nada do Alberto Brizola voltar, no primeiro dia que eu estaria lá.
toquei LP, fita, não sei o que, por aí vai. Mas enfim, para encerrar essa pergunta sua, entrei pela Mundial, depois fiquei como titular da Rádio Globo e finalizei no Panorama Esportivo, com o Gilson Ricardo, que somos amigos até hoje. Ele faleceu, mas para mim as pessoas que morrem, elas estão em algum canto por aí. Então eu não acho que ela... eu falo desse jeito, sim, como se elas estivessem aqui com a gente. Então, Pinguim, é uma história bonita essa tua do rádio, cara. Tem muita história. Teus irmãos também. E como quem começou primeiro, cara? Ó, eu comecei primeiro. No rádio foi você? Foi eu, no rádio. Então, quem levou os outros? Foi você? Então, por exemplo, o Tuninho, ele gostava muito de rua, bagunça na rua e tudo mais, era meio pipoca. E a minha mãe me pediu um dia, pediu a ele para levar um alimento, alguma coisa. Eu acredito que eu devia estar dobrando, porque lá na Rádio Grande Rio, por onde eu comecei, né? A primeira rádio que eu comecei, que a gente falou de Rádio Globo, né? Mas eu vou falar aqui do início. A primeira rádio que eu comecei foi a Rádio Grande Rio de Itaguaí. O diretor lá era um nome difícil de falar, João Linderner Neto, chamado de J Neto. Na época também tinha o cantor J Neto, sei. que tinha uma briga no ar, que ele, não, pode falar J Neto aqui, porque J Neto sou eu. Existiu essa coisa assim, porque o cara era o cantor J Neto, e o diretor da rádio era J Neto. Mas o J Neto me deu uma oportunidade, mas eu preciso que você depois me pergunte por que eu fui para Grande Rio. E lá na Grande Rio eu comecei a ser operador de áudio, sonoplasta, que a gente fazia as gravações, e ao mesmo tempo era programador musical e chefe dos operadores. E boy, porque eu ia buscar LPs para tocar na rádio e ia fazer, por exemplo... tudo, né? Claudinho do Som vai ser contratado lá, Pinguim leva a documentação dele na faculdade da cidade que era dona. Eu fazia tudo isso por um salário mínimo e meio. E aí eu me atarefava tanto, eu precisei de alguma coisa, na época só, minha mãe tinha telefone, hein? Era um luxo naquela época ter telefone. Eu liguei para minha mãe, eu não vou ter como, a gente ganhava pouco, ter como ir para casa hoje, não sei o quê. Pede pro Antônio Marcos me trazer alguma coisa. O Antônio Marcos foi, o Tuninho. E ele ficou lá vidrado, olhando e tal. O J Neto passou, viu ele, né? O cara tem o time, né? Viu aquele garoto ali novinho, olhando equipamento ali, não sei o quê. Perguntou, quem é esse garoto que está no estúdio? Era um gauchão, ele tem um jogo. Quem é esse garoto que tá no estúdio? É irmão do Pinguim. Ah, é? Tô vendo que ele se enturmou lá. Aí, enfim, o Tuninho começou a estagiar. Então, lá. Na verdade, a sua entrada, o seu contato, o seu primeiro contato com o rádio, né? Nesse sistema de sonoplastia, foi na Grande Rio, então? Foi na Grande Rio. Mas tem uma coisa muito interessante, eu quero aqui agradecer em público a Rosana cantora. Lembra a Rosana, Nem um Toque? Sou muito grato a ela porque eu tinha um equipamento de som, quer dizer, uma equipe na época de som, onde tinha aquelas grandes equipes, Furacão, Pipos e tudo mais. Eu tinha uma pequena parcelinha, né? Deve ter sido na época que eu fazia Barifunk, lá também, era de tudo 88 até 95. Eu toquei na Sunny, que era ali perto do Cesarão. Toquei em um monte de lugares aí, várias... E na época tocava até com cassete, Claudinho. Não era só o pessoal fala hoje, João, tocar no vinil. Eu tinha até tocar no cassete. A gente não tinha música. O que tinha e conseguia era através tocava no cassete. Mas por que eu falei da Rosana? Eu era um DJ da época, né? E a gente alugou lá o Recôncavo de Sepetiba. Colocamos os pés pelas mãos, sei lá como é que é isso aí, e contratamos o Cláudio Zoli e contratamos a Rosana. Nesse baile, a inexperiência nossa, se fosse hoje, eu ia colocar carro de som, divulgar e tudo mais, mas na época não tínhamos tudo isso. O que menos que a gente tinha era um carrinho de som muito mal. A gente foi de boca a boca, achando que ia conseguir. Deu uma meia dúzia de gato pingado. O Cláudio Zoli não tocou, voltou, porque tinha mais 6 pessoas, ou 10 no máximo. A Rosana chegou pra gente e falou assim, lá no camarim: olha, meninos, me paguem só o táxi de volta. Só o de volta. Nem o que eu vim pra cá, vocês precisam pagar. Só o de volta. E ela subiu no palco, fez, desceu, cumprimentou. Não tinha ninguém. E foi embora. Pagamos, juntamos tudo que tinha na bilheteria, pagamos o táxi de volta. E aí
faliu, porque eu tive que vender, eu e mais o meu sócio, vender todo o equipamento para pagar o Cláudio Zólia. Nossa. Uma coisa assim. E aí, o que eu fiz? Meu pai, triste de ter percebido aquilo, filho, vamos lá na Colombo. Meu pai foi gerente de Colombo Santa Cruz, Paciência, Sepitiba, enfim, a cidade, vários lugares ele chefiou como gerente, né? E ele me levou para conhecer o que eu não lembro como é que chamava aquilo, o que se comunicava pelo PX, né? Sei. A Colombo tinha isso. E eu falei, não, pai, não quero, tadinho, meu pai querendo me ajudar. Não quero, não quero não, pai, não quero não. Não, você não vai entrar como gari, não, vou ver um meio aqui, que não sei o que, para você fazer, que na época acho que não tinha concurso e tal. Aí eu não, falei, quer saber? Vou procurar um outro veículo de comunicação. Aí meu pai, ué, mas tem um gari que trabalha comigo aqui, o filho dele trabalha na rádio lá de Itaguaí, tu quer? Falei, ótimo, pai, faça isso por mim. Aí ele me deu o nome de Roberto de Andrade. Ele me atendeu, meio assim, né? Não podia abrir o portão, que era cheio de coisa lá. Eu falei, não, Roberto, o diretor não está aí, eu vou esperar aqui. Aí esperei em frente, a rádio diretor chegou, aí ele me levou e dali eu comecei a vida de rádio. Através do meu pai, que tinha um gari que trabalhava, o filho trabalhava na Rádio Grande Rio, Roberto de Andrade, entendeu? E eu comecei a vida no rádio. E você, pelo que eu vi, você gostava de som também no início, né? Aí você foi aprendendo e assim, a gostar do rádio, né? Para, por exemplo, eu explicar como o Tuninho começou através de mim, lá na rádio, o Reginaldo também passou pela Grande Rio, o Sinésio, que foi durante muitos anos operador titular da Rádio Tupi, era o titular do programa do Pedro Augusto lá na Rádio Tupi, o Sinésio também foi um estagiou comigo, eu conto essa história com muito orgulho e carinho até. O seu Zé, que era o pai dele, não tem problema de tempo esse programa aqui não, né? Então, fica à vontade, o seu Zé era uma pessoa muito certinha, mas muito certa. Ele é tipo assim, se tem que botar um pingo no i, ele vai colocar um pingo no i e não tem jeito. Ele era muito certinho. E eu, Claudinho, eu me virava para poder trabalhar. Eu saía meia-noite da rádio, ia voado, mas voado mesmo, para pegar um ônibus que tinha em Itaguaí, que saía de Itaguaí para o quilômetro 32, ele saía meia-noite e 10. Eu ia voado, imagina, quase 3 quilômetros eu voado, corria. Eu não andava, eu corria. Pegava ia para o quilômetro 32 para pegar uns ônibus que na época era uma cor lá que eu não lembro agora direitinho. Caramba, esqueci. Mas enfim, para pegar um ônibus para Campo Grande, para depois Campo Grande para Santa Cruz. Aí ele se sentiu, poxa, coitado do garoto. Eu chegava às 6 horas da manhã em casa, largava meia-noite, chegava às 6 da manhã em casa. Aí o seu Zé, não, garoto, faz o seguinte, para tu ver como é que ele era muito certo, já falecido, inclusive o Sinésio também faleceu de coronavírus, seu Zé há muitos anos. Não, agora faz o seguinte, ele era certinho, sai daqui com todo mundo, vai para lá, fica lá no ponto do ônibus, quando o ônibus for embora, tu vem para cá. Aí eu voltava, dormia na rádio, 5 da manhã eu acordava, 4h30 da manhã eu acordava e tinha que ir embora, porque vinha um rapaz, Sim, que era o locutor que abria a rádio, certo? E o seu Zé ficava lá, a gente separava o sofá, dormia eu e ele. Então, sou muito grato ao seu Zé. Aí, um belo dia, o seu Zé, meu moleque tá lá fazendo um monte de lambança lá, brigando, soltando pipa, dando dor de cabeça. Poxa, manda o J Neto botar ele aqui. Eu falei, não, pode trazer ele que eu ensino ele, que eu era o cara que cuidava dos operadores. Não precisa falar com o J Neto, não, traz. A primeira vinheta que ele, Sinésio, colocou no ar, e é bacana que nos grupos nossos de rádio, o Sinésio falava sobre isso. Foi Grande Rio, a dona da noite. Ele sentou, falou, aperta essa vinheta. Não, aperta. Grande Rio, a dona da noite. Foi ali que o Sinésio começou e eu tenho muito orgulho de ter se tornado um ótimo operador. O último da safra de Pinguim, assim, eu estou falando assim de estágio, né? Foi o Pardal, que trabalhou agora há pouco no SBT e está na TV Globo. O Pardal, que é um operador, ele posta um monte de coisa aí. Postou bastante vídeo com a Isabelle Benito no SBT. O Pardalzinho. Mas se for falar, tem um monte aí que praticamente estagiou. Como, por exemplo, o Jorginho Uepa está lá na Tupi, né? Operador do Heleno Rotai, da Patrulha da Cidade. O Jorginho Uepa morava na frente lá de casa. Foi tipo assim, nessa leva do Pinguim. Então eu me sinto como se eu incentivei muitos operadores daquela época, que nós não tínhamos assim,
O quê? O menino ficava na rua jogando bola e tal. O nosso estudo, o estudo que a gente tinha era o estudo público, né? As escolas públicas. Então a gente estava ali muito sofrido, tentando sair para algum canto e tal. E aí eles me viram ir e vão embora. Foi um monte deles. Tem o Wallace, está na Tupi agora, muito irmãozão meu. Cara, não vou lembrar, não. É tanta gente que passou maneiro, por estágio lá. Que Tinha um maneiro. operador que foi trabalhar com... Cláudio Barbosa, operador do Canais, muito tempo. Inclusive, deixa eu só fazer uma pausa aqui e falar uma coisa interessante. Eu trabalhei em 2019, 20 na Rádio Tupi, muito antes, acho que 2018, o Heleno Rotair me chamou para eu trabalhar, tem uma vaga, eu fui. Pô, Heleno, não dá que a vaga é de folguista. Como é que eu vou ter meus carrinhos de som, meus ganha-pão sendo folguista aqui? Não tem horário fixo, né? Aí essa outra leva que eu fui para a Rádio Tupi em 2019, que logo entrou a pandemia, o Gilson Ricardo me ligou. E o Gilson Ricardo, ele é engraçado, a gente é amigo até hoje, ele faleceu, mas a gente vai ser sempre amigo. Entenda bem, gente, eu vejo a pessoa quando falece, quando é muito meu amigo, para mim ela está em algum lugar, só que eu não tenho como vê-los. Tem um Getulhão lá de Sepitiba, passo lá quase sempre na casa dele. Enfim. Morrer é ser esquecido, cara, né? meu Deus do céu, não esqueço, não morreu. Não esqueço. Tá sempre Não na esqueço. sua memória. Aí vamos lá, o Gilson me liga, vambora, Pinguim, tal. Aí falou aquele palavrão dele lá. Até quando ele completou 70 anos. Pô, finalmente eu me tornei um 7-1. Gilson Ricardo, meu Deus, muito figura. Tem muita história com o Gilson Ricardo no estúdio que, pô, se contar aqui não dá pra acabar. Isso vai ficar até amanhã. É uma história. É muita coisa louca de história, cara. Pinguim, dizem que o rádio vai acabar, mas no finalzinho da era do rádio, quando chegou a televisão, né? Pensaram lá na época que o rádio ia acabar e não acabou. Não acaba nunca. E foi se reformulando. Não acaba né? nunca. Foi se reformulando. Agora com o advento da internet, com as redes sociais, com o streamer, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais. Não acaba não, né? Claudinho. Ele vai buscando o seu espaço e vai encontrar um espaço e vai continuar. Né? Mas é muito bonita essa história. Eu acho. De uns 30 anos para cá, né? Eu acompanhei muito isso e eu acho que realmente o rádio ele não vai acabar. Ele tem o seu espaço, porque as pessoas que estão principalmente em movimento, elas não podem ter esse audiovisual, elas vão só ouvir. Então o rádio vai encontrar o seu espaço. Isso. O rádio você escuta no carro, você agora nas TVs por assinatura você tem rádio. No teu celular você tem, além do rádio, do aparelho, você tem os rádios net, você pode sintonizar emissoras do Brasil todo, até fora do país, né? Aqui, infelizmente, não deu certo, né? Aquele modelo europeu para você sintonizar rádio direto, mas aí passou batido. É tipo assim, uma pausa nisso que eu tô falando, que pode ter bem bagunçado, como o AM Estéreo na época. Filmaram lá, é até bom, é curiosidade isso, Claudinho. Acho que você nem... Quer dizer, você não tem como saber porque eu vivi um momento, né? Eu não trabalhava na Mundial nessa época, mas a Mundial se tornou Mundial AM Estéreo. O Fantástico deu, né? A Mundial AM Estéreo. Quando eles filmaram a Mundial, não foi... O Fantástico não filmou a mesa da Rádio Mundial, que a mesa da Rádio Mundial tinha um VU só, ela sempre foi mono. Eles filmaram a mesa do Estúdio B da Rádio Globo, que tinha 2 canaizinhos. Aí você vê aqueles VUzinhos, entendeu? Naquele momento ali, começou essa plataforma toda de mudança do rádio. Então, não vai acabar o rádio. De maneira, o que acaba é o tipo de fazer rádio. A própria Rádio Globo mudou, ela é uma rádio musical, tem toda aquela conversa mais jovem. A Rádio Tupi está lá com um projeto de mudança. Tá a Kelly Jorge, que é uma menina do FM, bombava lá na FM o dia. Tá recém, acho que não tem nem um mês que a Kelly tá lá. É um outro linguajar, uma outra pegada, com mais música, que o rádio que a gente gostava, com o Alô de Andrade e tal. A Haroldo ficava 2, 3 horas no ar sem tocar uma música, né? O Luz de França, o Haroldo faleceu, Luz de França, tocava música. Ele lançou lá o Chitãozinho Chororó. Então falava-se muito bate-papo, muito ouvinte no ar e tal. Hoje isso tudo está acontecendo e, por exemplo, você no passado tinha que ligar para o ouvinte, hoje você coloca no WhatsApp, o cara manda toda hora ali para você e vai. Então tem muita coisa que está mudando no veículo rádio e por isso ele vai permanecer por muitos e muitos anos. Não tem como acabar um veículo como esse. Entendeu? Eu, por exemplo, escuto rádio
no carro. Aí quando eu quero, eu boto o Bluetooth e escuto outras coisas lá no próprio veículo. O próprio rádio, só que Bluetooth para ouvir outras emissoras que o rádio físico mesmo não pega, como as emissoras que estão sintonizando no dial, não pega, eu boto pelo Bluetooth e escuto qualquer outra rádio. Então eu não vejo assim esse papo de vai acabar a rádio, não tem nada a ver não, pô. Pinguim, o Pinguim atualmente não, já tem muito tempo, né? Sim. Ele trabalha também com comunicação móvel, com carro de som, porque Sim. assim como eu, ele gosta, né, do que faz, né? Tem que gostar, Adoro, né, campeão. Pinguim? Ó, eu peguei Tem coisa que tem que gostar, senão não entra no que é furada, né? Eu não sou muito de babação de ovo, nada disso, não. Eu sempre tratei todos muito bem. Meus amigos aí que trabalharam comigo durante muitos anos no rádio sabem que eu sou desse jeito. Uhum. Eu gosto de passar um carinho pra pessoa. E você não é babação de ovo, não. Eu sou teu fã, porque lá, quando você tava na Urucana, tinha aquelas brincadeiras, eu via você com óculos, não sei o quê. Eu captei alguma coisa. Eu andei com chinelo no carro, você andava com chinelo. Eu tinha um óculos, só tinha um olho, um vidro. Eu sempre colhi coisas boas de pessoas que fazem alguma coisa acontecer. E você fazia isso muito bem. Eu tirei isso de você. Tanto é que eu trabalhei muitos e muitos anos no rádio, você no teu carro de som, uniu o que eu aprendi com rádio, com a criatividade que você tinha aqui na rua no carro de som, para mim foi sensacional. Me fez ser o que é hoje Pinguim. Que eu não tenho assim um tipo, todo mundo conhece o Claudinho do Som, agora Newton Pinguim do Som, o povo não conhece, porque eu não sou muito de aparecer. Eu faço meu trabalho por ali. Mas muito devo a você por ter sido essa pessoa que você é no carro de som para eu poder buscar alguma coisa. Como, por exemplo, as meninas que aprenderam lá comigo, se algum outro operador da época tivesse a paciência de ter essa estrutura, de ensinar com calma, de repente teriam outras mais pessoas sendo ajudadas lá naquela situação. Mas é tudo a visão de que eu posso ajudar de que forma? Eu posso aprender com o Claudinho dessa forma. E eu aprendi. O mundo não é mais de quem só tem um conhecimento. O mundo hoje é de quem aprende. Isso. A gente aprende o tempo todo, né, cara? O tempo todo, cara. Graças a Deus. Um transmitindo conhecimento para o outro, isso, ajudando o outro. E a gente vai seguindo essa carreira aí até o dia que Deus quiser, né? Esse é o José Newton, o Pinguim de Santa Cruz. Cara, quando você quiser, você é sempre bem-vindo aqui no Santa Cruz Pod. Quero agradecer por você compartilhar um pouco, não só comigo, mas também com o pessoal que está lá no YouTube, nas redes sociais, compartilhando a sua história de vida. Tem muita história que num programa não dá para falar. A pauta cheia aqui, a gente não falou metade. É por isso que todo mundo aí no jornalismo, todo mundo tem o seu podcast, para poder ter o seu tempo de divulgar o seu trabalho, de expor suas opiniões, né? Todo mundo tem um canal no YouTube, um perfil lá na rede social, seja lá qual for, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo da comunicação, né? Descentralizada e distribuída, cara. Exato. Muito obrigado pela sua presença, Pinguim. E eu quero só dizer para você que Santa Cruz pode. Pode, né? Santa Cruz pode. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, olha para a câmera lá. Agradece o pessoal lá do... Quero agradecer a turma toda que está aí nos assistindo. Tem muita coisa para falar de rádio, mas o tempo é curto, né? Não que o tempo seja curto, que a gente começa a empolgar e fala, acaba não falando uma pauta que a gente fez, não dá para falar. Mas agradeço a todos vocês aí. Precisar do Newton Pinguim, Claudinho do Som, meu empresário aqui. Ele resolve tudo. Tu tem rede social, o Facebook, né? Pinguim do Som, não é isso? Newton Pinguim. É Newton Pinguim. Newton Pinguim. Então... E o WhatsApp é 21, Rio de Janeiro, 9792-78313. Vamos repetir aí, o WhatsApp 21 9... 9792... 78... 313. E Claudinho, para encerrar, eu sei que não é assunto rádio não, mas você sabe muito bem disso. E ainda é assunto rádio. Em 2010, mais ou menos... Não encerrando aqui, eu sei que já está quase encerrando, mas rapidinho, até para falar do Garcia Duarte, que é um parceiro meu num projeto que eu tenho desde 2009.
o Ação Invisível. A Ação Invisível é um trabalho que a gente faz e ajuda pessoas com alimentos, com cadeira de roda. Você já tinha comentado comigo uma vez sobre isso. Então, e você inclusive já me ajudou também. Então a gente ajuda a pessoa dessa forma. Por exemplo, a pessoa precisa de um alimento, a gente dá o primeiro mês, o segundo mês. Terceiro, ela tem que se ajudar, porque a gente também não tem de onde pedir tudo isso. Então, o Ação Invisível ele foi criado lá em Itaguaí. Eu apresentava um programa lá em Itaguaí, e de segunda a sábado. E aos sábados, o Garcia Duarte, que é apresentador da Patrulha da Cidade, e tem um programa às 2 da manhã na Rádio Tupi. O Garcia Duarte, ele começou a fazer um programa lá depois de mim. Ele me rendia lá na rádio. Hoje, o Garcia é um ajudador do Ação Invisível, na Madrugada Tupi, e também que eu esqueci o nome aqui do parceiro, né? Mário Belisário, perdão, Belisário, né? Então eu queria muito falar sobre o Ação Invisível, que é uma coisa que a gente tem já há um bom tempo, e eu trouxe na pandemia, né, para poder ajudar as pessoas. Hoje o Ação Invisível está mais tranquilo, mais light. O que a gente está precisando é uma cadeira não, cama hospitalar, até para uma pessoa da Rádio Tupi que está pediu essa semana uma cama hospitalar. Desculpa, o assunto é rádio, porque eu falei que eu comecei com a Ação Invisível num programa de rádio. Eu apresentava. E eu estou falando também desse programa porque o que acontece? Na época não existiam as redes sociais e tudo mais. Naquela época lá, 2009 e tal. E o que tinha que a gente está fazendo aqui? O podcast, que nas rádios é uma entrevista, eu tinha lá Gente que Faz, era o nome do programa. Um dos quadros, Gente que Faz. Eu ia na comunidade, pegava pessoas que faziam alguma coisa pela comunidade e colocava no ar para a pessoa passar essa informação. E para encerrar, o Ação Invisível, você não vai ver o Ação Invisível em WhatsApp, em TV, você não vai ver em Facebook, a gente não divulga quem recebe e nem faz propaganda. Por isso não temos, assim, a gente não consegue ajudar muita gente. Por isso, porque a Ação Invisível é ação invisível. Ajudar a quem precisa sem olhar a quem. E eu fui ameaçado de morte, Claudinho. Por quê? Porque eu fazia esse programa lá em Itaguaí, sabe como é que é a política de Itaguaí. Eu tinha uma música que abriu o programa que era assim: é fácil ajudar a quem precisa, basta você querer sem olhar a quem e sem aparecer. Uma ação invisível fará você mais feliz. Acredite também, ajude a quem precisa. Uma coisa assim. Até aí tá tudo bem. Aí vem uma música. Aí eu criei uma música, um country. Eu até tenho, mas outra oportunidade eu trago aqui. É o pinguim, é o pinguim. Imagina um country. É o pinguim, amigo verdadeiro é assim. Aí vai a música, é uma musiquinha de 1 minuto. Aí eu tava dando aula num CIEP lá em Seropédica e os caras me seguiam, né? Porque era aquele tijolão. O celular tava começando, os tijolão. Jogasse numa pessoa, matava um tijolão. E o cara me ligava. Não quero que você não ligue de volta. Pô, eu ia ligar de volta com 2 filhos pequenos. Tá indo dar aula, né? Eu falei, eu dou aula para uma ONG chamada UNIR, que é até do União de Rede de Rádio, uma coisa assim. Era o Marco Aurélio, que foi durante muitos anos diretor da Rádio Globo, e agora está em São Paulo e na MEC. E ele me ameaçava de morte. Aí eu larguei o programa, abandonei. Abandonei o programa porque ele me exigiu que abandonasse o programa e não falasse para ninguém o motivo. Eu abandonei. Durante 6 meses eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. O Marcos Schweizer, que era o diretor na época, eu voltei lá: Marcos, eu preciso falar contigo. Ele ficou meio chateado. Aí eu expliquei para ele o que foi que eu abandonei o programa. Porque achavam que ia ser candidato lá. Mesmo eu dizendo que a empresa que eu trabalhava não permitia isso, estava no contrato. Tá vendo? Tu encerrou o programa, eu falei um monte de coisa, eu falo muito, cara. Caramba, hein? É, muita história pra contar. Que coisa, hein? Tem história de programa do Zico, com o Juninho Pernambucano pra falar, com o Felipe Cardoso, que o tataravô dele deu nome aqui. Pode dar continuidade aí, depois se despede de novo, não tem problema não. Fala do programa do Juninho Pernambucano, você falou comigo bacana, aqui em off. Né? Ó, o Zico e o Juninho Pernambucano me chamaram pra fazer lá. Sempre que tinha uns pepinos na rádio, eles me chamavam lá, né? Eu ficava muito bravo quando tinha o final de novela, eles me chamavam lá no corredor. Pinguim, eu tava chegando na rádio. Pinguim, tem um programa, meia hora para me aprender o que era o programa.
Tem um programa aí da Avenida Brasil, encerramento. Aí eles gravavam vinheta do nome de todos os artistas que estavam no ar na TV. Gravavam aquela vinheta toda, fazia toda uma tramólia, botava um monte de coisa, eu estagiava rapidinho ia pro ar. Um dia eu fiquei chateado porque, caramba, não tinha tempo para me preparar. E quem apresentava era o Alexandre Ferreira. Por eles confiarem no meu trabalho, eles pegavam, eu confio no Pinguim, vambora, é ele que tem que fazer. E eu fazia, mas teve um dia que eu fiquei chateado porque eu chegava em cima da hora, tinha que ver tudo aquilo para fazer, ia direitinho, né? Mas, pô, a responsabilidade. Mas vamos lá. O Juninho Pernambucano e o Zico eram praticamente âncora também. Quem apresentava o Felipe Cardoso, que o tataravô dele deu o nome dessa rua aqui, Felipe Cardoso. E eu era o sonoplasta. Uma coisa interessante no Zicão é que ele chegava, pendurava a camisa dele e trocava a camisa dele pela camisa da rádio. Eu achava aquilo sensacional. Vestia literalmente a camisa da rádio. Vestia, cara. O Zico, o Juninho me deu um bonequinho para dar pro meu filho e tal. O Zico é exatamente tudo que você vê na TV. Eu vi o Zico fora do ar. Eu convivi com ele fora do ar, cara. É aquilo. É aquilo. Verdadeiro, né? E eu me simpatizei muito com ele, ele me deu muita atenção, vou dizer por quê, vou explicar aqui. Nunca falei isso pra ninguém, vou falar aqui. Por quê? Porque todo mundo tietava ele. Todo mundo perturbava foto, não sei o quê. Ele de boa. Mas de boa tirar foto, todo mundo assinava tudo e tal. Eu não tirei uma foto com ele. Ele entrava aí, Zico, não sei o que, tratava como se fosse uma pessoa comum, como eu sempre tratei todo mundo. A minha mulher, a Valdinéia, tá ouvindo, ela pedia, pô, você não tira foto com ninguém, não sei o que, acho que teve uma vez lá que teve um artista lá, que eu cheguei, fulano teve lá, por que tu não tirou uma foto, não sei o que? Aí eu passei a tirar, com uma banda Melim, no início, teve lá com a gente e tal. Aí eu não tirei uma foto com o Zico. Me arrependo muito. Não tem um registro, né? Não, me arrependo também foi muito. assim, cara. Eu não registrei a minha trajetória. Não. 30 e poucos anos aí, não tem Alexandre pouco registro. Pires. Foi o Alexandre Pires que esteve lá na rádio. Por que não tirou? Eu falei, agora já era. Caramba. Ele já saiu. E várias etapas da vida tenho para contar, mas eu citei esse programa aqui, uma coisa interessante, né? Foi muito bacana de ver. Olha o programa do Edson Mauro. Olha o gol, cara, aquilo era sensacional. Edson Mauro. Olha o gol, olha o gol. Aí botaram o nome dele, me chamaram para ser operador desse programa. E eu fui fazer a operação do programa. No intervalo que eu tinha, sabe o que eu fazia? Pegava faxineiro, uma repórter, e criava trilhazinha e cantava, e botava no ar a música, fazia uma música com a voz da faxineira, com a repórter. Camila Carelli tá aí, tá na escuta. Camila cansou de me ajudar. Camila para colocar a voz. E saía, a gente fazia tudo muito bonitinho. Outro programa que eu quero falar aqui, Claudinho, vai encerrar? Pode falar, meu irmão. Aqui, tem um programa bacana lá da Rádio Globo, Alegria ao Meio-Dia. Alegria ao Meio-Dia, lembro. Maurício Menezes, Hélio Júnior e tal. Maurício Menezes tem um canal lá no Instagram, tem. E tá na Tupi lá com a Cidinha. Nem falei da Cidinha, né? Uma coisa da Cidinha da Tupi. Passou batido. O Alegria ao Meio-Dia eu fiz uma vinheta sensacional, Claudinho. Eu posso fazer ela aqui no ar. Aí, maluco, tu que é operador aí. Alegria ao Meio-Dia era um programa de alegria, né? O Maurício até hoje é gaiato. Aí eu pensei, caramba, eu tenho que botar um negócio aí pra fazer a passagem. Maurício, o que eu faço na vida? O que eu vou fazer? Assim como fiz a vinheta de 100 mil... como é que é? Curtidas. Seguidores, não sei o quê. Seguidores, Eu fiz essa vinheta, deu uma dor de cabeça, caramba, o Zeca Marques, eu e ele ali pensando, foi uma vinheta sensacional, perdi essa vinheta. Como perdi outras mais vinhetas que eu fiz pra rádio. Num HD que eu tinha, apagou tudo. O Alegria Meu Dia, eu pensei o que eu vou fazer? Uma vinheta para esse programa gaiatismo. Aí a vinheta eu vou fazer aqui. Eram duas vozes. O Hélio fez uma e eu fiz outra. E aí, maluco? Tá ouvindo o que aí no rádio? Aí o maluco era eu. Alegria Meu Dia! Era essa a vinheta. Caramba. Ele riu. Então ele botava isso na passagem, cara. Comercial. Era para ouvinte aqui, ó. Não sabia que era você, não. Para ouvinte aqui entender. O que era fazer essa vinheta? O que era essa vinheta? A vinheta era para entender que até os malucos ouviam Alegria Meio-Dia. Entendeu? Entendi. Era mais ou menos assim. Tem uma vinheta que roda até hoje. Garoto, que eu fiz. O pessoal do esporte usa pra caramba essa vinheta. Usam até hoje na Rádio Globo. O Brinquinho, filho do Brinquinho mesmo, que era operador
Luiz de França, ele usava essa vinheta. Eu fiz essa vinheta pro Zeca Marques. Zeca Marques, teve uma época lá na Rádio Globo que o Zeca Pinguim, eu quero todo dia uma vinheta. Cara, todo dia fazer uma vinheta? Muito, meu Deus do céu. Felipe Cardoso, posso falar de você? Tá bom. Todo dia criar uma vinheta, cara. Imagina, o operador todo dia criar uma vinheta para botar no ar. Todo dia. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu saía de casa. Aí, operador, saía de casa pensando o que eu vou inventar hoje para botar no ar nesse programa. Que era o programa do Zeca Marques. Aí eu inventei. Ah, garoto, ficou até hoje, como no Antônio Carlos lá na Tupi, na Globo. Tem um gritinho que eu faço que entra direto. Posso até depois te mandar esse gritinho, eu peço lá. Mas o A Garoto foi intitulado lá pro Brinquinho. Eu perdi a vinheta para ele. E eu falei do Felipe Cardoso aqui porque eu fiz uma vinheta. Felipe Cardoso! Assim. O Felipe ficou muito pau da vida. Porra, foi uma coisa de maluco no estúdio. Ficou muito putão, Felipe Cardoso. Mas era uma brincadeira fazer uma vinheta por dia. Tu sabe como é que é, né? Todo dia uma vinheta é complicado. Claudinho, tem muita história, hein, cara? Oh, se for rapaz, parar, eu não vou parar nisso. Não conheci essa tua Santa parte, Cruz não. pode, só tem louco. Esse é o José Newton. Cara, então eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Esse é o José Newton Pinguim, o Pinguim do Som, morador de Santa Cruz, né? Contando a sua história, ele passou 29 anos no Sistema Globo de Rádio como operador de áudio, sonoplasta e mostrando um pouco da sua história aqui. Meu muito obrigado, cara. Agradeço aí. Você sempre é bem-vindo aqui. Quiser voltar outras vezes. Eu que agradeço. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado e até uma próxima. Esse é o José Newton Pinguim do Som. Fico muito feliz, Valeu. Claudinho. De verdade, de coração, de poder estar aqui com você. Muito feliz mesmo. Você me conhece há muitos anos. E aí terei essa oportunidade de estar aqui participando do teu programa. Dessa vez tu tá do lado de cá, né? Uma honra para mim. Você fica falando operador, você tá se vendo lá, agora você tá do lado de cá. Isso aí, a vida é assim, cara. Isso. Valeu, obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, não esqueça de curtir o canal, compartilhar e se inscrever no canal, que é o canal da interação dos Santa Cruzenses. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu. Acabou Quanto na tempo hora. foi? 3 horas e 20 Não, fala direito. Fala sério, pô.